a última oportunidade de Deus. Vou ler aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22, que é o último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 22, que diz assim, no versículo 17: O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, diga, vem. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Nós estamos aqui lendo no último livro da Bíblia, chamado Apocalipse, que é a última revelação bíblica que foi escrita pelo apóstolo João. E no último capítulo também, que é o capítulo 22, versículo 17. Aqui esse capítulo, ele trata aqui acerca da cidade santa que nós vamos morar. E Jesus faz duas referências no mesmo capítulo acerca da breve volta dele ao mundo, dizendo, cedo venho. Então, Jesus faz duas referências aqui. Ele faz uma referência no versículo 7 e ele faz outra referência no versículo 12. Ele diz aqui, ó, eis que sem demora venho, no versículo 7. No 12 ele repete, eis que sem demora venho. Então, aqui nós estamos diante desta palavra, Jesus nos dando como a última palavra da Bíblia para nós. E nesta madrugada eu fui acordado às 2h da madrugada. Jesus me acordou e começou a falar profundamente ao meu coração acerca da sua volta, do arrebatamento da igreja. Eu acordei e perdi o sono. Eu normalmente acordo 3h, 3h30 para orar, mas o Senhor me acordou 2h. E eu fiquei sem sono e levantei porque Deus começou a falar profundamente ao meu coração acerca do tempo. Ele falava ao meu coração que os dias do arrebatamento da igreja estão realmente mais próximos, tão próximos, mas tão próximos que não há mais tempo. As pessoas estão vivendo os últimos segundos deste grande evento. E o mundo está anunciando isso. Os sinais que estão acontecendo, as atitudes das pessoas no mundo, tudo que está acontecendo está dizendo Jesus está chegando. E precisamos, meus queridos, estar acordados, estar atentos, aproveitar essa última chance, a última chance do chamado de Deus para fazer parte daqueles que vão subir no arrebatamento. Eu fui tão tocado por Deus que eu senti tanto poder de Deus que escrevi essa mensagem para eu até mesmo pregar no programa de rádio que eu tenho com a minha esposa, mas aqui estou pregando uma mensagem especial para o YouTube. Portanto, meu querido, você que me ouve nesta manhã, eu estou lhe falando com o meu coração. Eu já tive revelação, além do entendimento que Deus me deu acerca da sua volta, do arrebatamento, do anticristo, da grande tribulação e de tudo isso que Deus me deu, que inclusive já preguei algumas coisas nesse sentido nesse canal, que você pode examinar e ver os vídeos. Deus me deu também revelações, que eu tive a experiência de me ver arrebatado em uma revelação em sonho. Essa revelação, eu ia até o encontro de Jesus nos ares, porque ele está voltando. Eu não vou contar a revelação aqui para não tomar o tempo da mensagem, mas ele está voltando. Jesus está chegando. O tempo que está nos restando é apenas o tempo que Jesus vai vir do céu, deixando o seu trono à terra. Ainda tem esse tempo para nós, antes de se levantar do trono, para nós termos a oportunidade de nos alegrar com a sua vida, e aqueles que não têm esta alegria da volta de Jesus, têm a oportunidade de se voltar para o Senhor, se entregar a Ele, ser salvo por Ele, ser transformado por Ele,
ter um novo nascimento, receber o Espírito Santo, para que no dia do arrebatamento esteja salvo, esteja pronto por Deus para ir ao encontro do Senhor Jesus dos ares. Não é nós que nos preparamos. Espiritualmente, quem nos prepara é o Espírito Santo. Nós seguimos a palavra, amamos a palavra, obedecemos a palavra de Deus por amor a Cristo. Mas esse preparo vem do Espírito Santo para a nossa vida. Ao nos convertermos ao Senhor Jesus, é a obra do Espírito Santo na nossa vida, esse preparo. A obra de transformação. A obra da transformação da nossa alma, que é a metanoia. Como eu sempre falo nesse sentido. Que é a semelhança da metamorfose. A lagarta que anda nas regiões baixas da terra, se transforma numa borboleta e passa a andar nas regiões altas da terra. Como disse Paulo à igreja de Éfeso, dizendo que nós agora estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, depois de termos sido resgatados por Ele. Vivemos com Cristo nas regiões celestiais, não vivemos mais na dimensão desse mundo somente. Não, acima desse mundo, nós estamos com Cristo nas regiões celestiais. Portanto, é a última oportunidade. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. A última oportunidade de Deus. Não desperdice essa oportunidade que Deus está te dando. O ser humano vive aqui apenas 70 anos, quando vive muito. 70, alguns chegam até 100 anos. Mas que é isso? Que tempo é esse? Em vista à eternidade que não tem fim. O ser humano vive aqui nesse mundo como se dele não fosse sair. Como se não fosse deixar esse mundo. Se matam, roubam, se corrompem. E corrompe os outros. Faz tudo para conquistar as coisas nessa terra, nesse mundo. Acabou, meu amigo. Acabou. Você que fez isso tudo que eu estou lhe falando, é hora de você cair de joelho diante de Deus, pedir perdão, pedir misericórdia, para que o Senhor te perdoe em nome de Jesus, e se volte para Deus enquanto há tempo, porque até mesmo dentro da igreja tem pessoas agindo assim, e precisam acordar, porque Jesus está chegando, e estas pessoas não estão percebendo. O tempo acabou o tempo, não tem mais tempo. Olha que coisa horrenda que houve nas Olimpíadas, na abertura das Olimpíadas. Zombaram da ceia do Senhor. Botaram um homem vestido de anticristo montado no cavalo, que está lá em Apocalipse, e as nações seguindo. É isso que vai acontecer a qualquer momento. Jesus vai voltar e o anticristo vai zombar do Senhor. E o anticristo já está no mundo. O anticristo já está no mundo. E só falta se revelar. E essa revelação só vem após a igreja subir. No momento que a igreja subir, o anticristo que já está no mundo vai se revelar ao mundo. Portanto, meu amigo, acorde enquanto há tempo. O arrebatamento pode ser agora. E eu posso até não terminar essa mensagem, porque está tão próximo, mas tão próximo, que eu posso não terminar essa mensagem. Não falta mais nada para acontecer, já aconteceu tudo. Os sinais estão apenas se repetindo. O último sinal, que é a apostasia, já está aí. Já está aí em larga escala. E as pessoas não estão percebendo, aqueles que estão dormindo, mas os que estão acordados olhando pela lupa de Deus, olhando para a realidade, estão vendo. E muitos de nós que estamos vendo tudo isso, temos sentimento que já estamos atrasados. Mas não estamos, porque Deus não faz nada adiantado e nada atrasado. Mas o sentimento que eu pessoalmente tenho é que o único tempo que nos resta é o tempo em que Jesus está se levantando do trono para vir à terra. Esse tempo, até ele chegar nas nuvens, é o tempo que vamos ter. Quando Jesus se levantar no trono em direção à terra, até o momento que ele chegar nas nuvens, aí é o tempo que vamos ter para poder estar diante de Deus. Serão os últimos segundos que o ser humano vai ter para poder se render a Deus. E olha, está chegando. Jesus está chegando. Não se iluda com este mundo. Acabou. Você que está com tanto projeto, com tantos planos, você não deve desistir dos seus planos, dos seus projetos, mas fica de olho no céu, porque eles podem não acontecer. Podem não acontecer, porque o tempo acabou. É a última oportunidade de Deus para o mundo.
Esses dias que nós estamos vivendo, a Bíblia fala do último dia. Esse último dia é o dia da misericórdia, é o dia que Deus está esticando para que as pessoas tenham a chance de se voltar para o Senhor. É um dia, até creio que esse dia, no sentido espiritual, é um dia mais longo para o ser humano. Então, por isso que parece que Jesus está atrasado, porque parece que esse dia que nós estamos vivendo, o último dia, está sendo mais longo. Então aproveite, porque a qualquer minuto fechará-se a porta. E quando fechar a porta da graça de Deus, acabou. Acabou. A igreja vai ficar aqui como instrumento de Deus para a salvação do mundo até o momento que Jesus Cristo, levantar do seu trono, vir além das nuvens, no céu além das nuvens, porque são 3 céus. É o céu da glória de Deus, do trono de Deus, esse é o 3º céu. O céu das galáxias, esse é o 2º céu. E o céu dos pássaros, ou céu das nuvens, que é o 1º céu. O apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 12, que ele foi arrebatado até o 3º céu, porque ele passou pelo 1º, passou pelo 2º e chegou ao 3º, que é o céu do paraíso, é o céu da glória de Deus. Então, quando Jesus se levantar desse céu do paraíso, da glória de Deus, para vir ao mundo, o tempo que está restando, creio eu, que é somente do trono até a vinda além da nuvem. É do 1º céu, do 3º céu, até o 2º céu. Então, meu amigo, eu creio que só temos esse tempo. Porque Jesus tem levantado arautas, tem levantado mensageiros, tem levantado ungidos, tem levantado irmãos, tem levantado pessoas para falar do arrebatamento, para trazer revelação do arrebatamento. Eu estou aqui pregando realmente tomado pelo Espírito Santo. Jesus levantado muita gente para falar do arrebatamento. A internet, os canais no YouTube, as mensagens da internet são inúmeras sobre o arrebatamento. Nunca se falou tanto sobre o arrebatamento como está se falando agora. São as mensagens de Deus para despertar você que ainda não está com seu nome escrito no livro da vida, que ainda não nasceu de novo, não nasceu espiritualmente, que ainda não tem a experiência sobrenatural da revelação de Deus no seu coração. Porque uma coisa é conhecer a palavra de Deus, é até ter a palavra de Deus na mente, mas outra coisa é ter a revelação de Deus, a palavra de Deus no coração. Esta palavra é a palavra que conhecemos como Rema, a palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus. Não adianta ter só o Logos na mente, a palavra estuda, a palavra do aprendizado acadêmico, da Bíblia, não. Ou da teoria da Bíblia, não. Esta palavra chama-se Logos, mas o Logos do Espírito, que é o Rema, esse sim precisa estar no coração. A palavra que está na mente precisa descer para o coração. Tem muita gente que vai se decepcionar porque acha que está salvo por causa da palavra que está na sua mente, mas essa palavra não desceu para o coração. E a pessoa vai errar a salvação por 45 centímetros. 45 centímetros. É a distância entre a mente e o coração. A palavra que está na mente precisa descer para o coração. E ela só desce para o coração pelo Espírito Santo. Quando realmente abrimos o coração para receber a mensagem de Deus. Aí o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos traz a palavra revelada. Nos traz a revelação de Deus ao nosso coração. Aí sim, nós entramos em sintonia com Deus, de verdade. Aí sim, nós entramos em relacionamento com Deus. Aí sim, nós entramos em comunhão com Deus, em intimidade com Deus. A palavra só na mente não nos leva à intimidade com Deus, à comunhão com Deus, não traz salvação. Precisamos sim dela para sermos salvos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem da palavra de Deus. Mas esta palavra que ouvimos precisa descer ao coração para que recebamos a revelação de Deus que vai fazer a diferença na nossa vida. Meu amigo, aproveite a oportunidade. Não há mais tempo. Eu estou repetindo aqui várias vezes. Não há mais tempo para você nesse mundo. Primeiro, que nós não sabemos o dia que vamos partir. Podemos partir hoje.
e o arrebatamento não ter acontecido para nós em vida, vai acontecer só na morte. Porque os que morreram em Cristo, quando Jesus vier arrebatar a igreja, vai ressuscitar primeiro. Os vivos vão ser transformados e todos nós juntos vamos ao encontro do Senhor nos ares. Mas a Bíblia diz que será no abrir e fechar de olho, uma velocidade tão grande, mas tão grande, que vai acontecer esse evento, que é maior do que a velocidade da luz, não tem como o ser humano perceber. Só vai perceber depois que tiver acontecido o arrebatamento. E quando acontecer o arrebatamento, muitos vão bater na porta, como diz lá em Mateus capítulo 25, de um em diante, que diz assim, que as virgens que estavam preparadas, as virgens que tinham azeite na lâmpada. O que é a lâmpada? A palavra de Deus, que eu estou lendo aqui. E também tinha um azeite consigo. Isso é dentro do seu coração. Esse azeite é o Espírito Santo. Então quem tem a lâmpada, a palavra de Deus, na mente e no coração, tem o Espírito Santo na sua vida. Esse azeite simboliza o Espírito Santo. Então aquelas que estavam prontas, 5 virgens preparadas, que estavam prontas esperando Jesus, que também cochilaram no finalzinho ali, cochilaram, mas estavam atentas. Quando Jesus chamou, chegou à meia-noite e diz, ouviu-se o grito do noivo. Está lá na Bíblia, no capítulo 25 de Mateus. Então, quando ouviu, elas foram ao encontro do Senhor nos ares. E as loucas, as outras 5 virgens, as outras 5 que se consideravam virgens e não eram, eram loucas. Essas ficaram. Porque diz o texto que elas levaram o azeite na lâmpada, mas não levaram consigo. Elas não tinham o Espírito Santo nas suas vidas. É claro que esta profecia, que Jesus falou em parábolas, no capítulo 25 de Mateus, está lá em Cantares, capítulo 5 de Cantares. Ali o esposo indo atrás da esposa, e a esposa estava dormindo, adormecida, e não pôde atender, abrir a porta. O esposo bateu na porta e ela não pôde abrir a porta, porque estava dormindo. E foi-se embora o esposo. Aí a esposa acordou. Quando acordou, já tinha se ido. Diz o texto. Depois você lê o livro de Cantares de Salomão, capítulo 5, a partir do versículo 1. É claro que essa profecia, como eu estava me referindo, se refere a Israel. Israel é a esposa que dorme e não vai participar do arrebatamento de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. Não vai, porque ela está adormecida. E ela só vai acordar depois que o noivo voltar. Porque é bíblico. Israel não é o Israel santo, o Israel que está servindo a Deus, não. Esse Israel que está aí é o Israel escolhido. É o povo que Deus tem uma aliança. É o povo que Deus tem um compromisso. Nação nenhuma destruirá Israel, porque Israel jamais será destruído. Como ninguém destruirá a igreja, porque a igreja jamais será destruída. O Israel de Deus hoje é a igreja do Senhor Jesus. Então aquele Israel que está lá lutando contra Hamas e odiado pelas demais nações que querem destruir, estão lutando à toa, aquelas nações que podem atingir Israel, mas não destrói. Porque Israel vai ser salvo como nação depois que a igreja subir. Eu não vou explicar aqui, já expliquei em outras pregações atrás. Então, só quando Jesus levar a igreja é que Israel vai acordar, depois de algum tempo, para ver que o Messias que eles crucificaram era o rei dos reis, era o rei dos judeus, era o rei dos reis. Porque eles vão aplaudir o anticristo, achando que é o Messias, e vão se decepcionar quando ele se manifestar. Então, meus amigos, acordem. E esta mesma palavra de Eclesiastes capítulo 5, Jesus repetiu no capítulo 25 de Mateus, se refere a Israel, é aquela que se acha virgem, mas é louca. E só para você entender isso, eu tenho versículos bíblicos que provam isso. Deus não chama pecador de pecador perdido, não salvo, de virgem. Pecador é pecador. E Deus não chama também a Israel de noiva. Não, é esposa. É esposa. Quem é noiva é a igreja vai se unir em matrimônio celestial com Cristo Jesus nas nuvens. Então, é um estudo profundo que eu já dei também
parte dele aqui no YouTube. É só você ver meus outros vídeos, tem mais de 70 vídeos. Então, meus amigos, preste atenção no que está sendo dito. Jesus está voltando, não há mais tempo para perder tempo. Não há mais tempo. E a porta se fechou para aquelas virgens loucas, que é Israel, mas que se aplica aos crentes que estão dentro da igreja, que não passaram pela experiência da revelação de Deus no seu coração. Tem a palavra só na mente. Portanto, a porta se fechou e elas bateram na porta e disseram: Senhor, abre-nos a porta. Sabe o que é que Jesus falou para elas? Não vos conheço. Não vos conheço. Jesus só vai levar aqueles que ele conhece como filho, que pertence à família de Deus, como diz Efésios. Aqueles que têm o selo da redenção, como diz Efésios, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 13. Que nós recebemos o selo da redenção eterna. Esse selo é o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe a revelação de Deus, ela recebe o Espírito Santo na sua alma, no seu coração, e o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. E essa é a garantia da salvação, porque o seu nome foi escrito no livro da vida. E quando Jesus chamar aqueles que vão subir no arrebatamento, ele vai chamar pelo nome escrito no livro da vida, porque todo aquele que não for achado escrito no livro da vida, diz Apocalipse, em vários lugares, que esses não terão direito de entrar na cidade santa, no reino de Deus. Portanto, meu amigo, ainda há tempo para você. Você está vivo? Você está ouvindo essa mensagem? E você tem agora a oportunidade, não sei quantos segundos ainda falta, mas você tem ainda a oportunidade. Enquanto você ouve essa mensagem, fala com Jesus: se Jesus me perdoa, me salva. Escreve meu nome no livro da vida, me dá teu espírito, revela no meu coração a tua revelação. Fala com Jesus enquanto há tempo, porque eu posso não terminar essa mensagem e Jesus voltar. Eu estou vivendo essa expectativa, e os profetas de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, que estão pregando o arrebatamento, estão vivendo essa mesma expectativa. Não há mais tempo, a qualquer momento nós mudaremos daqui. Eu tive uma grande revelação, aliás, das revelações de Deus, e essa foi a maior, do arrebatamento. Eu indo ao encontro do Senhor, a hora eu vou contar esse testemunho. A minha esposa aqui nesse lugar que nós estamos morando aqui há 16 anos. Chegamos aqui no 4º mês que nós chegamos aqui, depois de Deus ter me dado a revelação, quando morávamos em Goiânia, Goiás, Brasil. Então Deus me deu essa revelação que eu vou contar a qualquer hora, aqui no YouTube. Ao chegarmos aqui de mudança para cá, a minha esposa, para esse lugar, essa cidade, a minha esposa teve uma revelação de Jesus voltando. Nós estávamos aqui, e Jesus voltava e nós subíamos daqui. Jesus Jesus mandou seus anjos para juntar os salvos. Ele saiu catando nas igrejas, mas eram bem poucos o que iam ser arrebatados. Teve igreja que se chamava evangélica, que os anjos nem passaram. E nós fomos seguindo os anjos de Deus, que iam